E agora eu vou entrar no modo mais avançado das pesquisas, que são as pesquisas personalizadas, onde vocês vão entender um pouquinho mais, que vão muito além dessas perguntas. Você pode criar as suas próprias perguntas e seus próprios formatos. Tá? Então, aqui em pesquisa personalizada, você vê que aqui você tem as três opções, e-mail, e aqui surgiu uma nova, que é o link compartilhável, que é um link de uma pesquisa que você compartilha. E as pessoas que têm esse link podem responder. E na página da web. Aqui eu vou usar o link compartilhável, tá? Não tem muita diferença. A diferença do link compartilhável, essencialmente por e-mail, é muito em cima da propriedade de e-mail, porque quando você manda um e-mail para uma pessoa, aquele e-mail já é rastreável, então eu não preciso perguntar novamente aquele e-mail. Então essa dica aqui é muito legal. O link compartilhável, eu preciso sempre perguntar o e-mail, porque eu não sei qual é o e-mail, não sei quem é a pessoa que está respondendo. Aquela pessoa pode ter acesso àquele link de diversas maneiras. Então, esse link pode chegar através de uma outra ferramenta, através de um QR Code, através de próprio e-mail, através de um WhatsApp, através de uma rede social. Não sei. Não sei como é que você vai divulgar esse link. Então, você precisa perguntar esse e-mail para esse e-mail ser relacionado a um contato dentro do HubSpot. Nesse ponto, o e-mail é mais seguro. Por quê? Porque o e-mail, ele já tem, né? A tecnologia já identifica que aquele e-mail pertence àquela pessoa que eu estou enviando, então eu tenho garantia de que aquela pesquisa, se for respondida, vai ser respondida pelo dono daquele e-mail. No caso do link compartilhável, se a pessoa colocar um e-mail diferente que tem aqui dentro, vai ser criado um novo contato. Então, essa é uma situação que eu gosto muito de explicar até para os nossos clientes que fazem pesquisas com o link compartilhável. Claro, ele é muito mais flexível, você pode utilizá-lo em muitos outros canais. A gente sabe que o e-mail muitas vezes não são abertos, enfim, pode reduzir um pouco a taxa. Tem clientes que gostam disso, tem clientes que não gostam, mas só deixando aqui tecnicamente para vocês o que de fato acontece. Então, pode sim acontecer se ele usar um e-mail diferente. Então, por isso que é importante falar, use o seu e-mail que você usou na compra, no seu cadastro, algo assim do tipo. Tá? Se você usar o link compartilhado. Então vamos lá. Aqui, esse construtor aqui, ele serve para todos os cenários, né? E-mail, link compartilhável, site. E aqui é bem legal. Aqui é algo que vai gerar uma similaridade em relação ao que a gente já viu em construtores de landing pages, de e-mails, né, que vocês já estão acostumados a ver os módulos. Aqui eu tenho os tipos de perguntas. Então isso aqui lembra um pouco o tipo de dados que a gente usa para criar propriedades, por exemplo. Aqui tem um gostaríamos de obter seu feedback. Você pode alterar isso, tá? Então isso aqui você pode alterar para um outro e outras informações. Aqui você pode editar isso daqui. Lembrando que isso aqui você pode excluir também, pode clonar. Tá? E o legal é que, deixa eu colocar aqui embaixo, ó, módulos comuns. Esses módulos comuns você pode arrastar e colocar aqui também. Tá? Então eu quero colocar mais um aqui. Legal, você pode editar. Ou seja, aqui é bem mais customizável, né, do que aqueles que a gente viu. Você pode adicionar uma imagem, você pode adicionar uma etapa, ou seja, eu não quero deixar minha pesquisa muito cansativa. Eu vou lá e coloco a minha etapa aqui. Tá? Então isso é bem legal. Aqui você pode colocar divisor dentro da mesma página, mas fazendo divisor, e você pode alterar, né, a largura, a altura, a cor, o tipo de linha, enfim. Dá para deixar ele horizontal, mas também você consegue deixar ele em outros formatos. Tá? Bom, mostrei um pouquinho do layout, e aqui eu tenho vários tipos, né, de possíveis perguntas que eu posso fazer para ele. E a pergunta você vai criar. Bom, você tem as perguntas principais, tá? Que são essas aqui, ó. Primeiro, a avaliação. Você pode fazer uma pergunta em avaliação. Deixa eu arrastar aqui, ó. Então, pergunta: de 0 a 10, o quanto você concorda com a afirmação abaixo? Né? Aí você bota aqui, por exemplo, o produto que comprei foi muito fácil encontrar e adquirir o produto que acabei de comprar, por exemplo. Eu não sei se vocês já responderam muitas pesquisas, eu já respondi muitas, e assim, esse tipo de pergunta é muito comum.
de 0 a 10, o quanto você concorda com a afirmação. Tá? Você pode pegar essa afirmação e colocar aqui em cima, né, através daquelas outras perguntas, pode ser um parágrafozinho, e embaixo você fazer várias perguntas, né? Essa e outra e outra e outra. Sai arrastando aqui. Tá? Aqui você pode ter um texto de ajuda, aqui para a pessoa responder. Né? Texto temporário e o ícone, círculo ou estrela. Tá? Eu particularmente gosto mais do círculo. Tá? E aqui, pessoal, aqui que entra um ponto bem importante para vocês entenderem sobre as pesquisas. Entenda o seguinte, toda resposta de pesquisa ela é armazenada numa propriedade, certo? Essas perguntas, claro, tirando o e-mail, que é uma propriedade de contato, normalmente o nome eu também posso pegar uma propriedade de contato, assim, mas as perguntas em si, elas são propriedades de feedback, certo? E essas propriedades podem ser utilizadas em múltiplas pesquisas. Essa pesquisa aqui, eu não tenho uma propriedade de feedback para ela, para essa pergunta. Então eu vou criar, certo? Tá vendo? Estou criando, tipo de objeto envio de feedback. Lembrando que você pode voltar lá na engrenagem, lá no gestor de propriedades dos objetos, lá onde vocês já estão acostumados, onde a gente já fez várias aulas sobre isso. Vocês podem voltar lá e editar uma propriedade de feedback ou criar uma nova e depois aplicá-la aqui. Então, assim como os outros objetos e propriedades de objetos, você tem aqui o grupo e aqui o rótulo. Tá? O rótulo, você já sabe, aqui ele tem um pezinho, né? Que ele botou aqui por padrão. Isso aqui é basicamente uma marcação de HTML, você não precisa ter isso. Né? É basicamente, você pode copiar isso aqui e a descrição. Próximo, ele é um número. Por que ele é automaticamente criado como um número aqui? No caso da pesquisa de feedback, pessoal, a gente foge um pouquinho daquele padrão que a gente está acostumado naquela aula que a gente fez. Tá? Então, no caso desse número, esse 0 a 10, o que acontece? Ele está fazendo essa pergunta, mas o que retorna para o sistema da HubSpot é um número, é um 0 a 10. Então, por isso que está dizendo que isso aqui é um número. Tá? Então, isso é bem importante. Ele retorna o número, mas ele é uma pesquisa. Então, o layout da pesquisa é esse. Né? Toda vez que você for usar essa propriedade, ele precisa sempre retornar um número. Então, ele está armazenando agora uma propriedade específica, que é essa daqui. Eu posso ir aqui e pesquisar outras. Tá? Outras propriedades que eu acho que façam sentido. Tá? Não tem. Bom, basicamente isso aqui. E ó, tá vendo? Um número. Então ele vai, quando responder isso aqui é um número. Tá? Então é bem importante que vocês façam isso. Ó. Eles precisam armazenar na propriedade de feedback. Se um dia você precisar exportar essas pesquisas num Excel, por exemplo, ou consultá-las via API para algum outro sistema, né, isso já viu acontecer, a gente até já construiu para alguns clientes essas estruturas, você precisa saber o nome, né, interno da propriedade que está armazenando aquela pesquisa. Tá? Aqui, além da avaliação, você tem o sentimento, lembrando que não estamos falando ainda necessariamente de NPS, SSAT ou CES. Tá? O sentimento, né? Qual o sentimento, por exemplo? Opa. Qual o sentimento? Você pode tornar o campo obrigatório ou não. Tá? O texto de ajuda normalmente. E aqui você pode atribuir a uma propriedade de feedback. Pode não, você deve atribuir, você não vai conseguir. Ó, seleção de botões de opção. Ele já cria por padrão, não pode editar. O sentimento é isso. Tá? Então, qual o sentimento? Está aqui, ó. Propriedade de feedback. Eu posso remover, eu posso editar essa propriedade de feedback. Quando eu clico, ele vem para cá para o editor de propriedade. Vocês já estão, basicamente, vocês já conhecem bem. E olha que legal, olha quais são os nomes internos. Tá? Isso aqui é bastante curioso que vocês entrem mesmo. Então, eu criei, tá, uma propriedade de feedback em que ela é um sentimento e aqui eles têm os rótulos, que é o infeliz, né, o neutro e o feliz, né, ou negativo, neutro e positivo. Tá? Ele cria automaticamente em inglês, mas o nome interno é 0, 1 e 2. Então, se você for transferir esse dado para algum outro lugar, via API, qual é o unhappy, por exemplo? É o 0. O neutral 1 e o happy 2. Certo? Então isso aqui é bem legal. Tá? Enfim, você pode explorar as possibilidades que você pode ter aqui, você pode ter outros sentimentos também, né? Você pode criar um outro. E você pode fazer as edições aqui como você achar mais interessante. Tá? Aqui no botão editar você consegue editar todas essas possibilidades.
Aqui o botão de rádio, opções, botão de rádio. Tá? Bom, você pode ter vários. Ó, botão de rádio, ó, option 1, 2, aí você coloca 3, 4. Aqui é o que você quiser perguntar. É um radio button, onde você escolhe uma opção, certo? Aqui, caixa de seleção, que você escolhe várias. Aqui, aí você vai criar uma propriedade de feedback, certo? Qual é a diferença dele para o rádio? O layout é diferente, você marca opções diferentes. Única caixa de seleção. Daqui a pouco a gente vai ver uma versão dele. Depois você vai marcando, mas cada uma tem uma característica diferente. Mesma coisa, única caixa de seleção, você cria. Tá? Aí você pode deixar aqui se está marcado ou não. Tá? Marcado ou desmarcado. É basicamente isso. Você pode marcar ou não. Menu suspenso. Isso aqui eu adoro o menu suspenso. É um drop-downzinho. Fechamos o drop-down. Muito conhecido como drop-down. E você tem várias opções. Tá vendo que eu estou sempre atribuindo aqui aos botões, né, das pesquisas. Aqui é texto, pessoal. Texto e texto. É normal. Texto de linha única. Eu vou fazer um exemplo aqui de texto. Então, basicamente, eu vou criar uma propriedade de feedback de texto. Um texto simples. Você pode fazer uma pergunta aqui. Qual o seu nome? Não, nome não, mas sei lá, dê uma opinião sobre alguma coisa, algo assim do tipo. Aí você pode até usar o texto de várias linhas. Um número, você vai fazer uma pergunta de número também. Você pode até usar aqui o 0 a 10. Mas pode usar aqui também. E aqui, tá, data. Claro, pergunta de data. Você pode perguntar a data de qualquer coisa. Aqui você também vai criar uma propriedade de feedback de data. Vou colocar aqui só para diferenciar. Depois, o formato de data você pode alterar aqui. Tá? Dia, mês e ano. Pode usar as barrinhas, que são muito comuns aqui no Brasil. Tá? Então, você pode usar assim. Aqui você edita. Tá bom? Voltando aqui. E aí, pessoal? Vejam o NPS CSAT aqui, né? Nossos conhecidos. Então, sim, você pode utilizar um dos dois. O SES você não pode usar aqui porque ele é no fechamento do ticket e não é o caso aqui. Tá? O SES, é por isso que o SES ele é muito único. Aquela pesquisa built-in, ou seja, nativa da HubSpot de SES, ela é bem única, voltada para o fechamento do ticket. Ela está relacionada ao objeto ticket e ao objeto contato. Aqui é só contato. Ele não vai se relacionar a outro objeto ativamente, né? E por isso que a gente tem o NPS e o CSAT. Quando você escolhe uma, o outro fica desabilitado. Por quê? Porque você não pode ter uma pergunta de NPS e CSAT dentro da mesma pesquisa. Tá, mas eu não posso simplesmente simular aqui o NPS como se fosse uma pergunta de avaliação? Pode, mas a HubSpot ela não considera isso daqui como uma pergunta de NPS, por exemplo. A mesma coisa do CSAT, tá? Que é o sentimento. Isso aqui são apenas propriedades que podem simular ou não. Mas se você usar o NPS aqui, a HubSpot vai automaticamente calcular o NPS para você. Ele vai entender, legal, isso aqui é um NPS, eu estou fazendo uma pergunta de NPS. Então ele vai fazer o máximo possível para customizar essa visão de NPS para você nos relatórios. Ele vai, inclusive, como disse, fazer os cálculos. Inclusive, muitas vezes ele faz o cálculo por dia do NPS. Se você simplesmente usar essa pergunta aqui, você vai conseguir fazer a pesquisa, você vai conseguir entender, mas a HubSpot não vai saber que é NPS. Você vai ter que usar outras formas aqui dentro do HubSpot para calcular, aplicar a fórmula do NPS e retornar. Então, ao meu ver, não há necessidade de fazer isso, a menos que você realmente precise fazer um NPS e um CSAT dentro da mesma pesquisa, né? Algo que, ao meu ver, não é comum, mas usando aqui um método, o NPS, ele já sabe. Assim, realmente não, eu não vou dizer que não existe nenhuma razão para fazer isso, podem ter casos específicos, mas são extremamente raros e eu nunca vi. Então, ele já tem uma propriedade de pesquisa
você não precisa criar. Ela já é nativa da HubSpot. O nome dela é HS Value, ok? Que é uma propriedade de avaliação. Deixa eu voltar aqui nas propriedades de feedbacks, ó. Eu estou aqui nas engrenagens, né, onde você já sabe, gerenciamento de dados, propriedades de envio de feedback, a avaliação, certo? Então, tanto o C-Site quanto o NPS, eles entram aqui. E a HubSpot já sabe. Quando entra aqui, tá, no HS Value, ó, que é o nome interno dele, eu já sei que é uma pergunta de avaliação. Nesse caso da pesquisa em branco, vai entrar ou como NPS ou como o CSAT. Né? No caso do CES, só se você fizer a pesquisa lá já pré-construída. Então aqui a ideia é a mesma. Tá? É a mesma coisa que vocês já viram lá na construída nativamente. Então você vê detrator, passivo ou promotor. Tá? Então você pode colocar. E vejam que assim que eu coloquei a pergunta NPS aqui, não posso mais colocar nenhuma pergunta NPS, assim como não posso colocar nenhuma pergunta do C-Site. Tá bom? E o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar o NPS. Quando eu tiro o NPS daqui, liberou de novo. Eu vou arrastar o C-Site aqui para você ver. Vou botar aqui na etapa 2, por exemplo. Vou botar aqui. Pronto. E a mesma coisa. Veja que é parecido com esse, mas armazena de uma maneira totalmente diferente. Então a HubSpot considera essa pesquisa totalmente diferente. Então eu já vi alguns clientes fazendo uma confusão nesse momento e eles falaram, pô, Marcos, mas a HubSpot não está calculando o meu NPS, algo assim do tipo. Aí quando eu fui entrar, eu fui ver, porque você não está usando a pergunta nativa, o HS Value, né? Ou seja, não está arrastando essa pergunta para cá. Então, para a HubSpot, não é uma pergunta de NPS, não é uma pergunta de CSAT. Então, ele não vai proceder dessa maneira. Vai ficar inválido, eu vou perder? Não, não vai perder. A gente tem formas, claro, de conseguir calcular, né? Mas vai dar muito mais trabalho, com certeza. E não faz sentido nenhum. Posso tornar o campo obrigatório e tudo mais, certo? Bom, aqui você pode ter uma etapa, 2 etapas, pode colocar mais etapas, divisores, você pode colocar imagens. É bem dinâmico, né? Então você pode colocar aqui um texto de introdução aqui em cima, pode colocar uma etapa só de texto, introdução, coloca um parágrafo, aqui dentro você tem parágrafos de text, e é bem legal. Né? E aqui é a propriedade do contato, que é o e-mail que você está usando. Né? Bom, aqui você tem as opções, você já conhece um pouquinho, né? Português, nome da sua empresa, certo? Aqui o tema, e aqui você tem algumas opções de LGPD que você já conhece, que a gente já viu em outras partes. Tá? Então você pode colocar caixa de consentimento, né, nessa pesquisa. Tá? Ele vai depois ir para você. Tá? No fim você tem um botão de obrigado. Tá? Você pode mudar a imagem, pode colocar um texto, pode mudar aqui o cabeçalho, pode colocar o que você achar interessante. E claro, você pode automatizar da mesma maneira que o outro. Certo? Aqui como eu coloquei, né, a pergunta do C-Site, ele está me dando uma opção com base no sentimento. E eu posso criar um fluxo com base nisso. Certo? Ele vai publicar, aqui ele vai dizer que tem textos para ser ajustados ou não. Eu posso visualizar a pesquisa, só para você ver, isso aqui é o formato real. Então eu vou colocar aqui, faço uma resposta aqui, um sentimento aqui, um botão, aqui ó, que eu quiser marcar, a única caixa de seleção, um drop down, um texto, uma data, 022, por exemplo. Ó, é que eu faço divisor. Próximo, aqui é a pergunta real, aqui é a pergunta real do C-Site, por isso que ele faz aqui. Gostei muito. Em próximo. E aqui no final, um texto, né, da LGPD. Esse aqui é um exemplo de texto de LGPD que já está criado, que a gente já mostrou para vocês em outras aulas. Tá? Enviar no final. Quando você clicar em enviar, está tudo certo.